Nós estamos esse mês falando sobre o caminho para amar, o caminho para amar. E o objetivo das nossas conversas aqui em agosto, sobre esse tema, né, o caminho para amar, é fazer uma reflexão do que as Escrituras nos falam sobre pontos fundamentais da fé cristã que tem sido duramente criticado, tem sido duramente questionado. E ser questionado não é problema nenhum. A grande questão é a construção que tem sido feita, a construção de ideias, as narrativas, né? Essa é uma linguagem muito usada hoje. Ela não é nova, mas é muito usada hoje. As narrativas, né? Como estão se contando as coisas. Como estão se contando as coisas. E ouça bem aqui, irmãos. Tem muita gente contando as coisas sobre o Evangelho, sobre amor, sobre fundamentos de fé, sobre ética cristã, sobre relativismo. Muitas pessoas estão contando coisas desses temas, dizendo que estão se baseando nos valores de Deus. Só que não. E as nossas conversas nesse mês de agosto têm esse objetivo. De eu e você estarmos atentos com as lentes que nós usamos para ler a vida, perceber a vida. E nós percebemos a vida pelas lentes do Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que creem que Deus só há um Deus. O Thales está ali? Ó, Thales, está diferente, hein? Achei que era um menininho de 15 anos, é um velho já. É, né? Olha, fica atrapalhando as pregações. O que eu estava falando mesmo? Esqueci mesmo agora. As lentes do Evangelho, alguém estava prestando atenção. As lentes do Evangelho. Nós lemos a vida, irmãos, pelas lentes do Evangelho. Nós lemos a vida, há muitas maneiras de você ler a vida. Há muitas maneiras de cada um perceber a vida. E por isso que nós podemos dizer que há uma infinidade de possibilidades de vida e de mundo e de realidade, porque cada um percebe de um jeito. Mas aqueles que creem que há um Deus, aqueles que creem que Deus criou todas as coisas, também usam uma lente única. E nós chamamos essa lente de as lentes do Evangelho, que são essas lentes que nos ajudam a perceber, não da maneira que nós queremos, mas como o Criador quer que a gente perceba, e andar na vida, não como nós queremos. Talvez até nós queremos andar do nosso jeito, mas nós usamos essa lente para sabermos como andar na vida. O salmista diz assim, lâmpada para os meus pés. Os irmãos estão bons hoje, hein? Lâmpada, eu que estou ruim mesmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então lâmpada para eu saber como eu estou andando, como que eu estou, e luz para o meu caminho. Eu não sei direito nem como que é que eu sou e como eu estou. O Evangelho é que vai me ajudando a perceber como eu sou e como eu estou. E luz para o meu caminho, porque os passos que eu preciso dar precisa de orientação, e eu não tenho essa orientação só na ciência, nos saberes, nas tecnologias. A vida vai para além disso, a vida está para além do que a ciência pode me mostrar. E nós vemos isso no dia a dia da vida. Quanto mais ciência temos, e glória a Deus por isso, e graças a Deus por isso, e louvamos a Deus por isso, mas quanto mais ciência temos, mais descobrimos a nossa loucura, a loucura humana. E mais percebemos como estamos perdidos. E precisamos da luz da palavra de Deus, das lentes do Evangelho. Então hoje nós estamos falando sobre esse tema. O tema hoje
as Escrituras, novo caminho para amar. As Escrituras Sagradas, novo caminho para amar. E nesse tempo onde se fala tanto de amor, de todo que é tipo de amor, de toda forma de amor e de amar, como é bom nós termos luz para saber que papo é esse, de amor, de amar, como fazer isso, como isso nos impacta, como isso transforma a nossa vida, como isso muda a nossa maneira de ver a vida e perceber a vida. Então eu quero orar com você e nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, para meditarmos sobre esse tema. Senhor, nós te louvamos agradecidos por essa manhã tão abençoada que o Senhor já nos deu, pela saúde, Senhor, pela vida, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado por nos sustentar na vida. Obrigado pelos muitos livramentos que o Senhor tem dado, Senhor, aos nossos irmãos e amigos e a tantas pessoas que nem conhecemos. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia sobre a humanidade nesses dias de pandemia. Como nós somos gratos, Senhor, a Ti, por sua bondade em nos dar caminhos e nos dar a possibilidade, Senhor, e nos dar a possibilidade mesmo, Senhor, de mesmo lidando com um período tão ruim de pandemia, vermos as nossas crianças de alguma maneira preservadas pelo Senhor, preservadas pela sua misericórdia, por sua bondade. Que isso nos ajude a refletir, Senhor, como que a vida não está em nossa mão, em nosso controle, como o Senhor é bom em cuidar de nós, em nos preservar na vida e nos guardar, Senhor, de sofrimentos tão mais terríveis quanto podíamos ter se essa pandemia alcançasse as nossas crianças. Obrigado, Senhor, por tanta bondade e misericórdia sobre nós. Nos ajude, Senhor, a meditarmos na sua palavra, a ouvir a sua voz, a encarnar o seu evangelho. Nos tire, Senhor, das amarras da religião. Quebra, Senhor, as correntes da religiosidade que nos aprisiona, que é cúmplice do nosso pecado, que é cúmplice da nossa natureza deformada, que é cúmplice do nosso desejo manipulador do céu e da terra. Senhor, livra-nos, ó Pai, das correntes da religião que nos cega e nos dê, Senhor, diariamente a luz da sua palavra, para caminharmos com liberdade e com alegria. Obrigado por esse tempo. Senhor, enquanto falamos a sua palavra viva e eficaz, suficiente, esteja nos curando a mente, curando o coração, restaurando as emoções, quebrando, Senhor, as cadeias que nos prende. Esteja, Senhor, nos curando fisicamente, esteja nos tocando o corpo, sangue, pele, restaurando-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Manifeste a sua glória entre nós, Senhor, aqui, sobre os que estão em casa e sobre os que acessarão esse conteúdo em algum momento, para a glória do teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo... eu falei Lucas. Falei João. Está aberta a minha Bíblia aqui em Lucas. Hoje eu estou bem atrapalhado, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O Lucas, irmãos, ele era médico, viu, irmãos? Doutor, pesquisador, investigador. Ele escreve esse evangelho que tem o nome dele e escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. E ele toma cuidado em dizer que tanto o evangelho quanto o Atos dos Apóstolos, ele registra após fazer investigação, após pesquisar, após comparar dados, após conversar com pessoas. Então ele fez como um repórter investigativo mesmo, levantou informações, dados, e ele fez isso porque ele queria que a pessoa que recebesse a mensagem dele tivesse certeza de que o que ele registrou o que ele escreveu não foi inspirado em misticismo, em alucinações, em emocionalismo exagerado. Ele diz, olha, eu pesquisei, eu conversei com pessoas, depois que eu tive certeza de tudo que eu levantei, conversando com gente que escreveu sobre os mesmos assuntos, eu agora estou mandando essa carta para você, e ele destina a carta dele a um amigo, irmão chamado Teófilo. E ele faz isso no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos. Então ele é um investigador.
E aqui no capítulo 10, a partir do versículo 25, nós vamos ler um texto que fala sobre o encontro de um mestre, um doutor, um advogado. Esse mestre aqui seria um advogado hoje, um advogado da lei, alguém que conhece a lei, alguém que por conhecer tanto manipula a lei, controla a lei. Vê se isso fala alguma coisa para vocês nos dias de hoje. Controlar a lei, manipular a lei, usar a lei só por interesse próprio, né? A gente vê isso no Brasil o tempo todo, especialmente agora entre os políticos, né? Eles estão parecendo, o poder está parecendo as hienas, né? Estão disputando pelo poder, então eles estão se estraçalhando uns aos outros usando a lei. Interessante a gente ver como a lei, né, irmãos, na mão das pessoas que se dizem autoridade, ela se torna manipulável, né? Não vamos confundir lei com justiça, irmão. Lei é coisa de homem, justiça é coisa de Deus. Só Deus é justo, reto e bom. E no capítulo 10, versículo 25, deixa eu começar a leitura. Eu vou ler o texto e nós vamos conversando sobre ele. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ele estava citando Deuteronômio e Levítico. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus então lhe responde com uma parábola, que é um método excelente usado por Jesus para trazer lições, ensinamentos. E ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que, descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, e os irmãos se lembram que nós falamos na semana passada sobre samaritano, né? Um povozinho que no conceito do judeu era miscigenado, não era sangue puro, sabe? Aquela coisa de sangue puro. Era gente desprezível, que não conhecia Deus, não sabia, tinha a lei, mas não sabia o que era lei, tinha um templo deles lá, um templo velho qualquer lá, mas não sabia o que era culto de verdade, essas coisas aí. Falei a semana passada, né? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Os irmãos, vejam que nessa parábola que Jesus conta aqui, ele conta sobre um homem que é vítima do mundo, vítima da violência, vítima do convívio humano. O convívio humano é assim: ele não é justo, ele não é reto e ele não é bom. Nós gostamos da vida, curtimos a vida, não queremos sair dela, mas a vida é injusta. E nesse sentido, esse homem representa a sociedade, eu, você, qualquer um, que caiu na mão dos aproveitadores, dos violentos, dos vagabundos, né? Vagabundo é aquele que quer tomar o que é dos outros, né? Não quer trabalhar, enfim. Que é o normal, a vida é assim. E o foco não está nele. O foco não está no homem que foi vitimado pela violência humana.
o foco da parábola está em 3 outros personagens, que todos eles têm a sua prática de religião, têm a sua espiritualidade, e Jesus destaca então o comportamento de um grupo que veste uma roupa de religioso, tem um jeitão de religioso, tem um discurso de religioso, que é o levita e o sacerdote, que é o que se gaba de conhecer a lei, que é o que se gaba de conhecer a lei, que eu digo aqui são as escrituras. As escrituras dos judeus, irmãos, são divididas em 3 grupos: Torá, lei e escritos. E a Torá para eles é o centro das escrituras deles. E esses religiosos conhecem as escrituras. Então, Jesus aponta para o comportamento de 2 religiosos. E de um outro que também tem a sua religião, mas comparado com esses 2 religiosos é um herege. Tá? Então, o foco da conversa está em 2 caras que se dizem gente boa, religioso, e um tal que eu vou chamar aqui de herege, tudo bem? Só para a gente contextualizar a nossa conversa aqui. Mas muito bem, a conversa então desse perito com Jesus começa com o perito religioso querendo testar, provar Jesus. E isso é típico do religioso. O religioso gosta de se gabar do seu conhecimento. E ele normalmente usa o conhecimento dele para diminuir os outros, para apontar o erro alheio, para fazer armadilhas. O religioso é assim. Ele gosta de fazer armadilhas, aquelas perguntinhas para ver se o outro é espiritual, sabe? Aquele versículo bíblico, qual a interpretação, ou aquele comportamento de quem aponta o dedo. O religioso, irmãos, ele tem um jeitão bem característico mesmo. A gente encontra bastante dele na Bíblia toda, mas especialmente nas palavras de Jesus. Então esse cara vem testar Jesus. E o texto bíblico diz que ele é um mestre, ele é um advogado, como se fosse um advogado, um perito na lei. E ele então faz a pergunta mais essencial da vida. A pergunta mais essencial da vida para ele que crê em Deus. Para quem não crê em Deus, essa não é a pergunta mais essencial da vida. Mas para ele que crê em Deus Senhor, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele já tinha certeza que ele sabia a resposta. Ele já tinha certeza como que era esse papo de herdar a vida eterna. O conceito dele de herdar já traz em si a ideia de mérito. Se eu vou herdar, né? Então ele está dizendo, olha, eu tenho direito. E o que eu faço para herdar? Ora, se eu sou filho e meus pais têm uma herança, eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente vou herdar porque é meu. Eu não tenho nada para fazer. Eu sou herdeiro. O nome herdeiro já me dá essa direção. A pergunta dele tem outro sentido. Ele está falando de mérito. O que eu faço para ter a vida eterna? E a vida eterna é a busca da humanidade. É a busca do todo homem. A vida eterna. Ora, para nós que cremos no Deus eterno, se há um Deus que é eterno, a vida eterna só pode estar em quem? Nesse Deus eterno. E para eu estar nesse Deus eterno, para eu ter contato com esse Deus eterno, tem um caminho. A religião usa o discurso do mérito. A religião usa o discurso de que você tem que fazer alguma coisa para fazer conexão com Deus. Você tem que fazer algum sacrifício, alguma obra. A religião passa esse conceito. E esse mestre da lei traz consigo esse conceito. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai nos explicar mais sobre isso. E a vida eterna, essa quebra de conexão com Deus, o próprio Jesus nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele ora pelos seus discípulos, ele faz a oração sacerdotal, né? Quando ele ora pelos seus discípulos, ele ora ao Pai, agradecendo ao Senhor, pelo que o Senhor, pela caminhada dele com o Senhor. Ele está chegando o momento dele sofrer o martírio dele. Então ele começa a dizer, Senhor, olha, Pai, glorifica o teu Filho
com a glória que eu tinha antes contigo, né? E ele começa a falar, olha, eu vim e cumpri o propósito que o Senhor me deu, de comunicar a vida eterna. E ele diz, e a vida eterna é essa. Ele explica o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? Ele diz, que conheçam a ti como único Deus e a teu Filho, Jesus Cristo, que enviaste. Então Jesus, ele nos explica no Evangelho de João, e João é que usa essa linguagem, eu acho bacana essa linguagem que João usa. Ele usa uma linguagem um pouco diferente dos demais evangelistas. Ele fala, olha, a vida eterna é essa. Bom, a pergunta do mestre é, o que eu faço para herdar a vida eterna? Vida eterna tem a ver com Deus que é eterno, logo eu preciso de conexão com Deus. O religioso entende que há alguma coisa, alguma prática, algum rito, algum sacrifício, alguma oferta, alguma coisa que tem a ver com ele. O que eu faço para conseguir a vida eterna? No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus está esclarecendo que isso está errado. Esse conceito está errado. É um conceito que o judeu tinha. É um conceito que o religioso em geral tem. E Jesus está nos dando uma leitura. As Escrituras me dão uma leitura diferente disso. E nas palavras de Jesus, em João 17, a leitura é essa. E a vida eterna é essa, meu Pai, disse o Senhor. Que eles conheçam a Ti como único Deus, primeiro. Segundo, que conheçam o Teu Filho, Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. E por que o Deus eterno enviou o Filho dele, eterno? Porque o homem que quer vida eterna, porque perdeu a vida quando rompeu o relacionamento com Deus, não consegue mais se conectar com Deus. Logo, o eterno tem que mandar o Filho dele, que é eterno, trazer vida eterna. Se eu creio no Filho do Deus eterno, eu passo a ter vida eterna. Faz sentido? Sim ou não, irmãos? Faz, né? O Deus eterno se desdobra no seu Filho e envia o seu Filho para que esse Filho traga a mim uma coisa que eu não tenho acesso. Ele já está trazendo nesse sentido o conceito de que não há nada, absolutamente nada, que nenhum homem em nenhum lugar possa fazer para ter vida eterna. Só Deus, o eterno, pode me dar uma coisa que eu não tenho, que é vida eterna. E Ele traz essa vida eterna no Filho dele, Jesus Cristo. Então o próprio Jesus diz, Senhor, essa é a vida eterna. Primeiro, que eles reconheçam que só o Senhor é Deus. Ora, irmãos, o mestre da lei sabia disso. Porque ele recita o texto de Deuteronômio. O texto de Deuteronômio, ele diz assim, é chamado a Shema, ou Shema de Israel. O Shema é, ouça Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Essa era a frase central no culto do povo judeu. Ouça Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. É como se fosse um enunciado, é como se fosse um título, é como se fosse um cabeçalho, uma chamada. Ouça Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E aí ele diz, agora então, ame o Senhor vosso Deus, de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Então, o mestre da lei sabia disso. Ele entendia que só tinha um Deus. E ele entendia que tinha que amar esse Deus. Ele só não sabia como que era esse papo de amar. Ele tinha um discurso, mas ele não tinha recebido o amor de Deus. Porque vida eterna tem a ver com Deus eterno. O Deus eterno é amor. E o que nós perdemos na nossa queda do jardim do Éden foi amor. Nós deixamos de amar a Deus e passamos a amar a nós mesmos. Por isso nós somos tão egocêntricos, autocentrados. E a mensagem seguinte é, ame a Deus e depois ame o teu próximo. Se a mensagem é ame a Deus e ame o teu próximo, e o que eu perdi lá no Éden foi o amor a Deus, e fiquei só com o amor a mim mesmo, logo eu não tenho vida eterna.
Porque vida eterna tem a ver com amar a Deus. E o testemunho de que eu amo a Deus é a expressão desse amor com o próximo. Ame o teu próximo. Ame a Deus e ame o teu próximo. Eu perdi o contato com Deus, perdi o amor com o próximo, amo só a mim mesmo. O mestre sabia que o mandamento era ame a Deus, mas ele não sabia o que era amar o próximo. A pergunta seguinte dele é: e quem é meu próximo? Como que alguém que é mestre das Escrituras, que diz que conhece a Deus, porque ele foi testar o Deus encarnado. Esse cara é realmente bastante arrogante. Ele foi testar Jesus. Jesus era rabi, irmãos, era mestre, como ele. É que Jesus não era formado na mesma academia dele. Jesus não tinha o título, não tinha aquele crachá que ele usava. Ele usava um crachá assim, mestre. Jesus não usava crachá, os outros é que diziam que Jesus era mestre. O pessoal falava assim: Senhor, tu és mestre, porque o Senhor não fala como os outros. Os outros falam sem fazer. O Senhor faz o que o Senhor diz. Então ele tinha autoridade, ele era mestre. E isso irritava os outros. O religioso é assim. Ele fica irritado quando ele vê Deus nos outros e esse outro não é da religião dele. Ele fica irritado quando ele vê Deus no outro e o outro não é da igreja dele, não é da denominação dele. Ele fica mais irritado ainda. O religioso é assim, gente boa é o que é da igreja dele, que é da religião dele, da fé dele, de preferência da igreja dele. E o que não é isso, ele picha mesmo, ele taxa mesmo. Irmão, Jesus é o máximo. Ele vem desconstruindo essa ideia e dizendo: vocês são isso, religiosos. Ele está falando para nós, humanidade. Então, que eles conheçam a ti. Aquele cara conhecia Deus segundo a lei. Deixa eu tentar explicar um pouco rápido disso. Olha, irmãos, quem é Deus? Você conhece Deus? Poxa, conheço. Eu já estudei ali a Bíblia já. Você conhece Deus? Conheço. Eu já estudei sobre a teologia sistemática, Deus. Já aprendi que a essência dele, os atributos comunicáveis, os atributos não comunicáveis. Eu conheço Deus. Você conhece Deus? Vixe, desde pequena. Nasci nessa religião, mãinha ensinava isso, pai ensinava isso, eu não. Você conhece Deus? Conheço. Meu pai era pastor, minha mãe era da igreja. Eu nasci no berço evangélico. Você já viu esse termo? Berço evangélico. É lógico que é só uma língua, não existe berço evangélico, mas é só uma maneira de dizer: eu nasci no meio. Conhece Deus? O Senhor está nos ensinando que não se conhece Deus tentando examinar o que está escrito sobre Deus. O que a Bíblia fala sobre Deus não define Deus, não limita Deus, não restringe Deus. É o que dele, eu e você precisamos conhecer. Não para conhecer ele, mas para nos enxergar como estamos longe dele. Porque quando vamos lendo sobre o que a Bíblia fala sobre Deus, eu penso e digo: como que eu posso ser tão estranho a esse ser que a Bíblia diz que me criou à sua imagem, conforme a sua semelhança? Como que eu posso ter me deformado tanto, tendo ele como origem? E aí o Evangelho vem me ensinar que eu estou tão deformado a ponto de não me identificar com ele, porque o que me parece, e outros pensadores, outros estudiosos também entendem isso, que o que se perdeu foi o amor. Por isso o mandamento: ame a Deus. Então, que Deus eu e você conhecemos? Que bandeira é essa de Deus que nós levantamos? Se é a bandeira que me faz querer ver o sangue do outro, não é Deus, é diabo. Não é Deus, não o Deus do céu, é outro Deus, que a Bíblia chama de Mamon, de destruidor, de enganador, de Satanás, que hoje o pessoal dá outros nomes, mas não é Deus. O Deus que me faz ter sangue no olho, e se eu não posso arrancar sua pele aqui, eu vou arrancar no Facebook, no Instagram, não sei aonde, não é Deus.
não é Deus, é um ídolo. E esse ídolo provavelmente é muito parecido com o homem e não com o Deus das Escrituras. Por isso que o Senhor Jesus disse: e a vida eterna qual que é, irmãos? É essa, que reconheçam o Senhor como único Deus. A pergunta do mestre é essa: como posso ter a vida eterna? Jesus diz assim: o que está escrito? Já que você crê em Deus, você tem a Torá, tem os profetas, tem os escritos, que nós chamamos aqui de Bíblia. Já que você tem a Bíblia, o que está escrito? Bom, como é importante eu e você lermos o livro que nós dizemos que é o nosso livro. Como é importante eu e você conhecermos o livro que nós dizemos que é o nosso livro. Hoje tem muita gente falando de tudo sobre o Deus da Bíblia. E depois que vai abrir a Bíblia, que fala sobre esse Deus, descobre que tudo que estão dizendo tem pouco a ver com o Deus que eles estão expondo. Por quê? Como que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Sobre engenharia, vamos falar com o engenheiro. Ciência, medicina, vamos falar com o médico. E sobre a espiritualidade? E sobre Deus, o Espírito Santo, a sua mensagem, a sua palavra, a sua revelação? Vamos consultar as Escrituras. Precisa ser mestre? Não. É só você abrir a Bíblia e começar a ler. Mas aí vem a segunda pergunta do Senhor Jesus. O que diz as Escrituras? A primeira: esse cara sabia. Ele conhecia a lei. Então o assunto dele não era conhecer no sentido de razão. Ele já tinha no cérebro dele a definição na cabeça dele de quem era Deus. A segunda pergunta que o Senhor faz é: como você lê? Como você lê? Como que eu e você lemos a Bíblia? Bom, a resposta de Jesus, e que o Senhor talvez ouviria hoje, era: Senhor, cada um lê de um jeito, não é assim não. Eu leio do meu jeito, como é que o Senhor lê? E esse é o ponto da nossa reflexão hoje. Ninguém vai a nenhuma obra, seja literatura, arte, pintura, qualquer arte, né? Poesia, música. Ninguém vai a uma obra, ninguém vai a um texto, ninguém vai ao produto de um artista ou de alguma coisa que foi produzida. Ninguém vai a essa fonte como uma página em branco, fazer a leitura. Todos nós vamos já com um conjunto de informações. E quando chegamos no texto, nós fazemos a nossa leitura a partir do filtro que nós temos. Então, um mesmo texto, que se você ler aquele texto que está escrito ali, os irmãos vão fazer a leitura e pode ser que nós vamos ouvir várias explicações do texto que está escrito ali. Porque cada um vai ao texto, vai à arte, à fonte de informação, com algum tipo de informação anterior. E isso faz com que a gente faça a leitura segundo a nossa percepção. Ok, irmãos? E nesses tempos modernos que nós vivemos, bom, isso está claro para nós, né? Então todo mundo vai a algum texto com algum tipo de informação anterior, e aí a pergunta que fica é possível alguém de fato entender o que o artista escreveu, o que o autor escreveu, a obra que o artista fez, o que o pintor pintou, que o arquiteto construiu? É possível ir a essa fonte, fazer a leitura e entender o que ele quis comunicar? É possível? Bom, hoje há uma linguagem muito usada que chama desconstrutivismo. Isso é o nome dado para hermenêutica. Hermenêutica, irmãos, nada mais é do que a interpretação de um texto. Então, quando você lê um texto, você interpreta. O nome disso é hermenêutica. E você interpreta do seu jeito. E essa ideia de desconstrutivismo, vem da palavra desconstrução, traz em si o seguinte conceito. Ouça bem. Tudo o que foi feito por um autor, um pintor, um escritor, um artista, o que ele fez,
quando ele produz a sua obra, o seu texto, a sua escritura, e ele solta isso e está feito, quando alguém chega para fazer a leitura disso, a pessoa faz a interpretação que quiser, e não a que foi proposta pelo autor. Eu, por exemplo, quando mando um bilhete para minha esposa, um WhatsApp lá, eu mando, aí leio para ver se fui claro. E mando para ela. Ela lê, e o meu objetivo é que ela entenda o quê? O que eu quis dizer. Quando a gente pinta aqui o espaço de culto, vamos pintar com a cor azul ali, amarela ali, um vermelho aqui, um cimento, um concreto aqui. Qual é o objetivo? É trazer uma comunicação, um espaço aberto, informal, alegre, com menos cara de templo, que configure um espaço mesmo de convivência, de encontro, onde nós exploramos para cultuar a Deus. É uma mensagem. Eu não sei se a mensagem chega, mas esse tem um objetivo. Mas quando você escreve, a comunicação, você consegue se comunicar melhor. Quando alguém faz uma pintura, por exemplo, ele tem um objetivo. O desconstrutivismo, irmãos, que é essa hermenêutica, esse método de interpretação moderno que tem se usado, diz o seguinte: quando o autor, quando o escritor, quando o pintor, quando a fonte, faz alguma coisa, depois que ele faz isso e entregou, ele não tem mais controle sobre isso. E quem lê, quem vê, quem acessa esse material, faz a interpretação que quiser. O nome disso é desconstrutivismo. E os pensadores modernos, para reforçar essa ideia, eles dizem o seguinte, e eu estou fazendo esse comentário porque ele é muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Eles dizem o seguinte, o jeito que se pinta um quadro, o jeito que se escreve uma poesia, o jeito que se escreve um texto, está influenciado pelo momento da história, pelo momento daquele escritor, daquele pintor, daquele artista. Há uma influência daquela era, daquele momento. O nome disso é construção. Foi construído assim. Ele foi recebendo informações na academia, na convivência, na realidade dele, e aí ele pintou lá um quadro influenciado por esse momento. Ele escreveu um texto influenciado por esse momento. Ele fez uma obra, ele esculpiu alguma arte influenciado por esse momento. A ideia disso é, alguma coisa construiu a ideia dessa pessoa. Tudo bem, irmãos, até aqui? Olha que pergunta interessante. Jesus pergunta para aquele homem. Ele fala, como eu tenho a vida eterna? Ele diz, como você lê, o que está escrito na lei? Foi construído alguma coisa para se escrever a lei. A segunda pergunta é, como você lê? Qual é a sua hermenêutica? Qual é a sua interpretação? Nessa ideia de desconstrutivismo, se diz o seguinte, o que foi escrito na Torá ou na Bíblia, cada um lê do seu jeito, porque o nosso objetivo é desconstruir aquilo que foi construído. Quando o autor do Deuteronômio, quando o autor do Levítico escreveu, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ele tinha um objetivo, ele tinha uma intenção, o texto dele tem uma direção, um propósito, e ele escreveu com esse objetivo. Tudo bem, irmãos? Parece, óbvio para a gente isso, né? Mas eu quero que vocês percebam como isso está alterado hoje. Então, ouça a Israel, o Senhor vosso Deus. O Senhor Jesus diz, o que está escrito na lei? O cara diz, eu sei, o que tem na lei está na minha cabeça aqui, eu já sei. Como você lê? Bom, ele deveria ler de acordo com o propósito do autor, a intenção do autor, o sentido do autor. Como se lê hoje? Hoje se lê assim, eu pego o texto, ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, já começa a dizer, bom, Deus depende do ponto de vista, cada um tem o seu Deus. De que Deus você está falando? Eu já começo a desconstruir o que foi construído na época que entendia que só tinha um Deus. Minha pergunta hoje, será que nós entendemos que só tem um Deus? Será que nós evangélicos entendemos que só há um Deus? Será que de fato nós cremos no Deus das Escrituras? Fica a pergunta para nós. Como você lê? Como eu e você temos lido? Temos lido buscando a interpretação segundo a intenção do autor?
ou estamos lendo segundo os métodos modernos de interpretação, que é desconstrutivista, que desconstrói? Deixa eu te dar um outro exemplo. Antigamente se fazia uma arte, e aí vamos fazer uma arte conhecida, a Mona Lisa. Essa, boa, a Mona Lisa. A Mona Lisa, aquela mulher bonita, mas com uma roupa antiga, você olha, fala, eu não sei o que o cara quis dizer, mas eu sei que tem ali uma mulher, é linda, é delicada, uma coisa suave. Não é a impressão que dá? Muito bem. Aí alguém diz assim, bom, nós vamos desconstruir essa arte, eu vou fazer a Mona Lisa do meu jeito. Aí eu faço um chapiscado, eu jogo uma cor aqui, uma cor ali, jogo uma tinta acolá e faço uma outra cara. E alguém diz assim, o que é isso? É Mona Lisa. Não, isso não tem nada a ver com a Mona Lisa, não tem para você. Porque eu estou desconstruindo aquela arte e fazendo a Mona Lisa do meu jeito. Bacana, né? O problema é quando eu digo que essa minha Mona Lisa é a mesma mensagem que o Da Vinci quis transmitir. Aí eu estou desconectando a minha realidade da que ele escreveu para mim. Hoje, lê-se as Escrituras de acordo com o interesse de cada um. E aí surge a questão, cada um lê a Bíblia do seu jeito, interpreta do seu jeito. Isso quer dizer que o Jesus de Nazaré, cada um interpreta do seu jeito. O Deus Jeová do Antigo Testamento, cada um interpreta do seu jeito. As leis são interpretadas do seu jeito. Esse negócio de amar o próximo como a si mesmo é interpretado cada um do seu jeito. E esse é o método que tem se usado para desconstruir o que está escrito aqui. A pergunta é, você percebe quanto do que você lê está sendo escrito pelos desconstrutores da Bíblia e não pelos intérpretes da Bíblia? Que interpretação eu e você temos usado para ler as Escrituras? Como você lê? Foi a pergunta do Senhor Jesus para o mestre da lei. Como que eu e você temos lido? O questionamento hoje, inclusive, se a Bíblia é inspirada ou não, é livro de Deus ou não, é super comum e é apropriado que seja comum. A questão é, eu continuo crendo na Bíblia, porque eu leio ela segundo a intenção dos autores originais, ou eu não creio mais na Bíblia, porque eu estou lendo ela segundo os autores modernos, os intérpretes modernos? Eu não sei se ficou claro isso, irmãos. Bom, outra hora eu tento explicar isso mais detalhado ainda. Como você lê? Existem inúmeros métodos de interpretação, mas a fonte para mim e para você, que examinamos as Escrituras, é o método usado, por exemplo, por Jesus e pelos apóstolos. Se eu e você lemos a Bíblia e ouvimos Jesus interpretando a lei, e os apóstolos interpretando a lei, nós vamos ter uma referência de como eu e você devemos ler a Bíblia. Mas uma coisa é certa, nós precisamos levar em conta a intenção do escritor. Qual é a intenção desse escritor? Eu preciso levar em conta isso. E para eu levar em conta isso, existem métodos de interpretação. Eu e você devemos ler a Bíblia onde quiser, quando quiser, quantas vezes quiser, e nessa leitura leve, que me diga alguma coisa. E isso todos nós devemos fazer. Mas quando eu quero estudar as Escrituras e interpretar ela adequadamente, eu tenho que aplicar métodos. E são métodos simples, que todos nós de alguma maneira usamos. O método que nós usamos chama método histórico-gramatical. É o método onde você leva em conta a história e a gramática. Como foi escrito, o que foi escrito, com a linguagem usada, fazer interpretação de texto, simples assim. Se eu não fizer isso, eu vou fazer uma interpretação inadequada. E essa interpretação inadequada tem produzido hoje um evangelicalismo no Brasil muito superficial, extremamente legalista, pronto para a guerra.
Porque na leitura deles, Jesus, se eu sou de esquerda, Jesus é um revolucionário. Aí eu leio a Bíblia e falo, mas está na cara aqui que Jesus é de esquerda? Eu tenho certeza que Jesus é de esquerda. Ah, você é direito, desgraçado? Você é da igreja das direitas? Eu quero ver seu sangue. Aí o irmão que pega a Bíblia e faz a interpretação dele, do Jesus dele, e ele é de direita, ele olha ali e fala, não, mas é certeza, Jesus é de direita. Ele fala aqui que, por exemplo, não pode roubar. Aí ele acusa o de esquerda de ladrão. Ele fala, a gente não rouba, se nós não rouba, Jesus não roubava, logo Jesus é de direita. E aí quando ele descobre que o irmão, que é da igreja, da congregação dele, é de esquerda, usa a roupa vermelha, ele quer ver o sangue desse irmão. E na ceia ele fala, não só, ele combina com a família, não senta perto daqueles irmãos lá que eles são de esquerda. Na ceia eles tomam cuidado. Por quê? Porque a interpretação deles é a moderna. Nós temos visto um evangelicalismo brasileiro embriagado pela interpretação bíblica do reino de Deus aqui e agora, através do poder político. E aí tem um discurso do, vamos orar para Deus colocar líderes evangélicos no poder. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que há líderes evangélicos em pontos aí do governo no mundo, do Brasil inteiro, que como você lê, como que eu e você lemos? Nós precisamos ler as Escrituras, irmãos, um método de interpretação simples. O que ela está dizendo? O que o autor quis dizer? O religioso, quando ouviu Jesus falar isso, se embananou. Porque olha o discurso. Se eu já sei qual é os mandamentos, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, por que eu estou perguntando para Jesus como eu vou herdar a vida eterna? Se eu já sei, está escrito, eu já interpretei. É porque ele sabe ler, ele sabe interpretar, mas ele não sabe viver, ele não experimentou isso, ele não encarnou isso, ele não recebeu essa verdade sobre ele. É uma verdade que está só na mente. Eu e você precisamos estar atentos com o evangelho que temos recebido, o evangelho que temos vivido. Jesus conta então uma parábola para ele, que nós já lemos aqui. A pergunta dele para o Senhor, Jesus fala então de um homem que está numa viagem, foi roubado, violado e ficou jogado no meio do caminho. E esse homem pode representar um morador de rua, um usuário de droga, alguém com desvio moral, uma prostituta, um garoto de programa. Pode representar um ladrão, um político corrupto. Pode representar alguém que já foi de uma comunidade de fé e hoje descabelou, como a galera diz. É alguém que foi violado pela vida. É um jovem que se perdeu porque foi seduzido pelo poder, pelas drogas. É alguém que se perdeu pela influência política, pelo discurso político. E só tem hoje o ódio no coração. É alguém que foi violado pela vida, pela violência da vida. Está lá aquele homem jogado e passa duas pessoas, dois religiosos, um levita e um sacerdote. Um que conhecia a lei, um que oficiava a lei. Um que era doutor da letra e o outro que fazia os rituais. Os dois têm motivos para não fazer contato com aquele homem que está caído no chão. Por quê? Porque dentro da lei deles, eles têm justificativa para não ter contato com aquele homem. Vai que se eu ponho a mão nele, eu vou me contaminar com doença, com sangue, com alguma coisa. É a figura do pecador. É a figura do necessitado. O religioso, ele é bom em se esconder do outro. E usa o discurso da religião. E é essa a interpretação que ele faz. Por isso que Jesus pergunta, como você lê? E esse mestre está lendo a lei errado. Ouça aqui, amados. Esse mestre está lendo as escrituras errada. Ele não está entendendo qual é a mensagem. Ele não está entendendo o que o escritor, o que o Deus que inspirou o escritor
registrou lá no Deuteronômio, no Levítico. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus então conta essa parábola para ele, diz que chegou um herege, que eu estou chamando de herege aqui, tudo bem, pessoal? O samaritano. E o samaritano foi lá e ajudou o necessitado. Socorreu o necessitado. E não teve dozinha, teve compaixão. O texto diz de piedade, de compaixão. Compaixão é colocar-se no lugar do outro. Não é ter dozinha. Dozinha também é típico do religioso. Dozinha é o conceito de que eu olho para o outro com um olhar de superioridade, estendo a mão como quem tem alguma coisa para dar acima dele, para puxar ele. Compaixão é o conceito de que eu me coloco na mesma condição do outro e socorro ele, porque ele é o meu semelhante. O samaritano vai lá e socorre o homem ferido, e o Senhor encerra a conversa dizendo assim: qual desses três você acha que foi o próximo do homem? Porque a pergunta do mestre é: quem é o meu próximo? Pergunta, irmãos, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o próximo de quem nas redes sociais? Quem é o próximo de quem nos partidos de direita e de esquerda? Quem é o próximo de quem no meio de tanto ódio que nós estamos vivendo no Brasil? Quem é o próximo de quem no meio dessa violência que nós estamos vivendo? Desse desejo de vingança, esse ódio que está pulsando no coração e nas veias do brasileiro. Quem é o próximo de quem? Os religiosos estão perguntando: quem é o próximo? Eu não sei quem é o próximo. Por quê? Porque esse cara que era meu irmão, agora é do outro partido. Esse cara que era meu irmão agora não é mais da minha igreja. Eu estava com a família essa semana, que eles estavam me falando isso. Eles estavam num lugar, numa comunidade, saiu, agora a comunidade deram a ordem: não fala mais com eles, não cumprimenta eles, não sauda eles com a paz. De onde vem tanto ódio, tanta raiva? Quem é o meu próximo? O religioso perguntou: quem é o meu próximo? Como que alguém que diz que conhece Deus e conhece a lei já não sabe quem é o próximo, se o mandamento é esse: ame a Deus? Só que João diz assim: como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Ninguém nunca viu a Deus. Deus é espírito. Como você pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que você vê? O mandamento é como se fosse uma equação matemática, né? Ensinando a gente o seguinte caminho. É simples assim: você ama a pessoa que está próxima de você? Ou você é próximo de alguém que tem necessidade? Sim. Então você ama a Deus. Não, você não ama a Deus. Você conhece a Bíblia, mas não ama o próximo? Nem é próximo de ninguém? Isso mesmo. Então você não ama a Deus. Você não tem vida eterna. Noutra linguagem, ele poderia dizer: você já está no inferno, já está queimando no inferno. Para a linguagem do inferno, né? A linguagem de Mateus lá, o fogo comendo, né? Derretendo todo mundo. Você já está no inferno, porque você não ama o próximo e nem é próximo de ninguém. João não usa essa linguagem, ele usa uma abordagem positiva. Ele diz: como você diz que ama a Deus que não vê e não ama a pessoa que está do seu lado? Jesus ensina para aquele mestre da lei que pergunta: quem é o meu próximo? Jesus explica para ele que a pergunta não é quem é o meu próximo. Eu tenho que refletir sobre: eu sou próximo de quem? Do necessitado. Quem é ele? É da esquerda, eu vou ajudar. É da direita, eu vou ajudar. Porque o Jesus de Nazaré, segundo a minha leitura bíblica, não é de direita, não é de esquerda. Porque esquerda e direita, nesse sentido político, é próprio da humanidade perdida, desorientada, que se ama e luta pelo poder e quer ver o sangue um do outro. No Evangelho de Jesus, ele tem o seu próprio lado e ele estabelece o caminho. Ele diz: o próximo
é aquele que necessita, é aquele que está precisando do socorro. E o movimento é eu amar. E eu encerro aqui com essa reflexão, com esse pensamento, nesses dias de pandemia. Todos nós temos lidado muito com o afastamento, com o distanciamento, com a dificuldade de contato, com a falta de contato, com a ausência de pessoas. E tem muita gente sofrendo, dizendo: bom, nesse tempo eu fui abandonado, nesse tempo ninguém me ligou, nesse tempo ninguém perguntou como eu estava, nesse tempo ninguém estendeu a mão para mim, nesse tempo ninguém quis ser o meu próximo. O que o Senhor nos ensina aqui é o contrário, nesse tempo você foi próximo de quem? Porque o discurso do religioso é sempre esse: alguém está me devendo o amor. Eu amo a Deus, mas não posso conviver com essa pessoa. Por quê? Porque ela não me ligou, ela não me socorreu, ela não me estendeu a mão, ela não esteve comigo, ela é a religiosa. Cadê o samaritano que não me socorreu? O que o Senhor nos ensina é que quem ama a Deus é samaritano. Vamos ser samaritanos, irmãos? O Senhor nos chama para não sermos, então, nessa leitura, e aqui é só uma reflexão, o Senhor não me chama para ser um levita, o Senhor não me chama para ser um sacerdote. Aqui nessa leitura, nessa aplicação, não é uma teologia mais ampla, é restrita. O Senhor me chama para ser um samaritano. Onde que está o caído? Onde está o necessitado? Senhor, me mostra qual é a obra. Mas tanta gente desgraçada ao seu redor, você não está vendo a obra? Senhor, me mostra qual é o meu chamado. Tanta gente clamando, você ainda não entendeu o seu chamado? Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. O mundo está indo para o inferno e eu estou perguntando o que eu tenho que fazer. O Senhor nos chama para sermos samaritano. Samaritano de alguém que está necessitado. O Senhor não me chama para esperar um próximo. O Senhor me chama para eu ser o próximo. O que você me diz desses 3 homens? Disse o Senhor. O mestre falou: quem foi o misericordioso? O samaritano. Ele falou: então vai e faz o mesmo. Deixa de discursar sobre religião. Encarne Deus e viva Deus. A vida eterna não é alguma coisa que vai acontecer lá não sei aonde. A vida eterna começa aqui e agora. E a vida eterna é essa: ajudar o necessitado. Tem vida eterna aí? Compartilhe com o necessitado. O discurso de vida eterna parece uma coisa tão espiritual que eu não sei o que fazer. Vida eterna se materializa em dar pão, em estender a mão, em emprestar o ouvido, em dar um abraço, em ajudar, em ligar, em socorrer, em atender. Está doente, está lá, não pode sair de casa? Liga lá. Quer que eu leve uma compra? Quer que eu leve um chá, uma sopa? As coisas da eternidade, irmão, se materializam em obras, em atitudes, em comportamento. O Senhor Jesus disse para o mestre: então vá e faça isso. Você conhece a lei? Você ama a Deus? Você ama o seu próximo? O Senhor Jesus nos ensina hoje: vai e faça o mesmo. Antes de você escrever aquele post no Facebook, no Twitter, no Instagram, antes de você se sentir meio possuído, seja próximo de alguém. É interessante que Jesus, nesse conceito, ele não ensina a gente a falar nada, ele ensina a gente só a fazer. Vai e faça o mesmo. Amém, amados? Há um pensamento de desconstrução da leitura bíblica, que é moderno, pode ser aplicado para muitas coisas, mas para nós que cremos em Deus, não serve para as Escrituras. Nós lemos a Bíblia tentando entender o que Jesus disse. O que o apóstolo Lucas, o que Lucas, o doutor, o mestre, quis escrever quando escreveu isso? Eu preciso avaliar, ler, estudar, para entender o que ele quis dizer, e não o que eu acho que ele quis dizer. Porque é moderno esse conceito de desconstrução. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos comigo. Oremos por esses dias de ódio. Oremos por esses dias de violência. Oremos por esses dias de
desumanidade, por esses dias de não irmandade, por esses dias onde tem muita gente dizendo: falta amor, falta amor, falta amor. E vamos pedir que o Senhor nos dê graça para que a gente manifeste esse amor que está faltando. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pedindo que a sua palavra continue a escrever em nós a sua vontade e nos dá direção. A sua palavra é inspirada, Senhor. A sua palavra autoritativa continue nos mostrando o caminho, nos dando o norte, nos mostrando quem somos e como precisamos de um Salvador. Que a tua palavra que nos ensina sobre o que é ter a vida eterna, que nós percebamos isso, Senhor, e encarnemos isso, que não esperaremos a vida eterna para apenas o ali e além. Ali e além ela será plena, mas nós queremos viver essa vida eterna aqui e agora, Senhor. Essa vida eterna que se encarna em nós, através do seu Filho Jesus. Essa vida eterna que nos ensina a olhar para o próximo, a olhar o necessitado e nos fazer próximo de quem precisa. Essa vida eterna que nos ensina, Senhor, a agir e não esperar a ação de alguém. Essa vida eterna que nos ensina, Senhor, a aplicarmos compaixão e misericórdia, não juízo e vingança. Essa vida eterna que nos ensina, Senhor, a encarnar o seu amor e não ter um discurso pronto sobre quem é Deus. Senhor, nos ensina a encarnar a tua verdade, a tua palavra e experimentarmos a vida eterna que nós conhecemos como amor. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a amar nesses dias de ódio. Ensina-nos a amar nesses dias de polarização. Ensina-nos a amar nesses dias de violência. Ensina-nos a amar, Senhor, a manifestarmos a vida eterna que recebemos em Cristo Jesus, para a tua glória e em nome de Jesus. Amém.